Por que Jesus teve que morrer? Muitas pessoas, ao ouvir uma frase muito forte que diz: você vai para o inferno se você não se consertar com Deus, elas falam: nossa, como assim? Eu sou uma pessoa boa, sou um bom cidadão, sou uma pessoa legal, não mato, não roubo, não pratico mal contra ninguém, não faço mal a ninguém porque eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu sou um bom cidadão, eu sou uma boa cidadã, eu sou uma pessoa bacana. Então eu não vou para o inferno não, vou para o céu. Então, se fosse assim apenas com boas obras, isso garantisse para nós um lugar no céu, se sendo um bom cidadão, um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã, um bom pai, uma boa mãe, etc. Se isso fosse suficiente, não haveria o porquê de Deus enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário. Porque se apenas temos uma boa filosofia de vida, se apenas sermos uma pessoa razoavelmente legal, bacana, educada, respeitosa, respeitável, fosse suficiente, bastaria o Velho Testamento, o livro de Provérbios ali, foi escrito antes de Jesus, ele dá muitos conselhos de como nós devemos conduzir nossas vidas. Então, ser uma pessoa bacana, legal, interessante, não é suficiente. No decorrer da história da humanidade também existiram incontáveis exemplos de histórias de homens e mulheres que foram exemplares, né? Foram pessoas que tiveram uma história das quais nós podemos tirar muitas lições de vida. Então isso seria suficiente. Se apenas ser uma pessoa legal fosse suficiente para entrar nos céus, então não há por que enviar Jesus, porque basta ter um manual de instruções de como ser um cara legal. Se qualquer um de nós darmos uma olhada aí nas filosofias orientais, né, de autoajuda, elas dão muitas instruções, né, de como sermos uma pessoa, um ser humano melhor. Isso não é suficiente. Então, por que Jesus teve que morrer? O pecado de Adão, quando o ser humano, a humanidade caiu, o primeiro de nós, Adão e Eva, caíram lá no Jardim do Éden, eles trouxeram para a raça humana uma maldição. Todos nós caímos juntos com Adão. É um pecado herdado. Nós herdamos as características dos nossos pais. E nessa mesma lógica, nesse mesmo princípio que Deus colocou na humanidade, no gênio humano, também se aplica a questão espiritual. Então o ser humano, ele caiu e se tornou inimigo de Deus, ok? Na Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quando o ser humano pecou, nós nos separamos de Deus, nos tornamos rebeldes contra Deus, inimigos de Deus. Deus, que é a fonte de toda a perfeição, de toda a vida e retidão e justiça, nós nos rebelamos contra isso, automaticamente nós nos tornamos desligados da vida, desligados da paz, do amor, da alegria, de tudo aquilo que é harmônico e reto e perfeito. Isso nos tornou pessoas que vão morrer, não apenas na existência terrena, mas também morrer eternamente, ok? O pecado nos tornou aí condenados à morte eterna. Então todo ser humano, ele está condenado à morte eterna. Todo ser humano, se ele não buscar a Deus, se ele não se consertar com Deus, ele vai perder a sua alma. Ok? Então todos nós, a princípio, todos nós estamos condenados à morte. Porém, existe uma esperança. Cada ser humano deveria morrer pelos seus próprios pecados, devido a essa condenação de nós termos nos rebelado, desobedecido a Deus. Cada um de nós. Porém, Deus, ele ao perceber a situação grave da humanidade, a gravidade do estado e do destino da humanidade, Deus teve compaixão, percebendo que o ser humano estava condenado à perdição eterna. Ele enviou seu filho Jesus para morrer no lugar do ser humano. Então Deus amou o mundo as pessoas, né? Não é o mundo o planeta, mas Deus amou o mundo, amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu filho, o seu único filho,
para morrer no lugar de cada ser humano. E cada pessoa que crer nesse sacrifício de Jesus Cristo, quando a pessoa crê e toma posse, crê, aceita essa verdade e crê em Jesus Cristo, automaticamente no reino espiritual, a pessoa ela se torna salva em Cristo Jesus. Ela toma posse da salvação e volta a ter amizade com Deus, volta a se tornar amiga de Deus, volta a ter comunhão com Deus e ela volta a ter acesso à vida eterna. Então é por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu no lugar de cada ser humano. Cada um de nós precisa dizer sim ou não para Deus. Dizemos sim quando aceitamos e obedecemos a Jesus e dizemos não para Deus quando nós não queremos aceitar Jesus e nem os seus mandamentos. Ok? É como Jesus disse, se alguém diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos, essa pessoa é mentirosa. Se você quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, repita essa oração com fé e sinceridade. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço, Deus, que eu sou um miserável, uma miserável pecadora. Deus, rogo a Ti misericórdia e perdão. Purifica-me, Deus, converta-me a Ti. Ajuda-me, Senhor Jesus, a Te obedecer. Eu Te peço perdão por tantas vezes que pequei. Perdoa-me, Deus, por tantas e tantas ocasiões em que eu falhei com os meus semelhantes, com meus irmãos, irmãs, parentes, pessoas conhecidas. Reconheço, Deus, que eu sou um pecador, sou uma pecadora. Converta-me a Ti, Senhor Jesus. Ajuda-me, Pai amado, a Te amar e Te obedecer. Ajuda-me, Deus, a não fazer o que eu quero, mas o que o Senhor me ordena. Em nome do Senhor Jesus. Deus, eu Te peço, envia Teu Santo Espírito para fazer morada no meu coração. Espírito Santo de Deus, venha habitar em meu coração. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que Ele veio em carne. Eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E creio que o Senhor Jesus está nos céus, à destra de Deus. E no tempo oportuno Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Senhor Jesus, lava-me com Teu sangue, purifica-me de todo pecado. Eu reconheço que sou um pecador. Eu careço da Tua graça e misericórdia. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você fez essa oração, creia que Deus está na sua vida agora. Passe a ler a Bíblia diariamente, passe a orar diariamente, passe a louvar a Deus diariamente e procure uma igreja séria próxima de você. Busca de Deus, ora buscando de Deus uma direção acerca de qual igreja na qual Ele tem uma mensagem de poder, uma igreja na qual você vai ter comunhão com outros irmãos para caminhar junto, para andar e conhecer mais e mais ao Senhor Jesus. Se você gostou desse canal, por favor, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha também, se inscreve. Eu agradeço a atenção e até uma próxima.